Olá, prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor. Este é mais um vídeo para o canal e mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Nós estamos na série de mensagens apocalípticas. Já falamos da carta da igreja de Éfesos e fizemos a igreja de Esmirna. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. E eu quero ler a palavra que aqui continua ainda no capítulo 2, versículo 12 a seguir. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Irmãos, aqui o Senhor está falando ao pastor, como sempre, a todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus está falando ao pastor daquela igreja. E aqui ele fala ao pastor da igreja de Pérgamo, dizendo: quem fala é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunha em mim, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só, a cidade de Pérgamo era uma cidade muito idólatra. Eles viviam como as demais naquele tempo. Uma cidade que cultuava ao deus Asclépio, uma cidade que tinha um santuário assim baseado em curas. Então eles viviam muito nisso da idolatria. Eles viviam de festas, de orgias. E a igreja de Pérgamo, alguns crentes ali, eles se mantinham fiéis ao Senhor. E como ele vai dizer, mesmo nos dias de Antipas. Nós não sabemos muito quem era o Antipas. Sabemos que ele era um bispo ali na cidade de Pérgamo, que ele ensinava os crentes a se manterem fiéis ao Senhor. Segundo a história, Antipas ele foi martirizado, amarraram ele em cima de um touro e atearam fogo, e ele foi reduzido a cinzas. Isso lá no governo de Domiciano, o imperador Domiciano. Assim conta a história, não podemos afirmar 100%, mas a história mais precisa é essa, que ele foi martirizado no governo de Domiciano. Foi morto entre vós, minha fiel testemunha. Olha que ele fala que Antipas foi a sua fiel testemunha. O que é ser uma fiel testemunha de Jesus? É aquele que um dia, quando faz uma confissão perante os céus e a terra, entregando a sua vida ao Senhor, e ele se mantém fiel. Lembra quando disse aqui no capítulo 2 sobre a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida? Antipas ele levou isso a sério, foi fiel até a morte. Ele tinha o direito de negar Jesus para poder viver, mas ele preferiu morrer, né? E ele foi morto, martirizado. E aqueles crentes, aquela igreja, mesmo nessa situação, eles se mantiveram fiéis. Olha o que diz o Senhor: contudo retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunha em mim, e foi morto entre vós, ou seja, no meio de vocês, onde Satanás habita. Ali, irmãos,
Satanás imperava o domínio naquela cidade. E os crentes viviam ali, muitos deles confinados, porque eles não tinham direito de cultuar a Deus livremente. Eram escondidas, mas eles se mantinham fiéis. E olha o que vai dizer mais na frente. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Olha aí, o Senhor tem alguma coisa contra o pastor daquela igreja de Pérgamo. Tu tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço sobre os filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Então, qual é a doutrina de Balaão? O apóstolo Pedro, ele vai dizer lá na sua segunda carta sobre as pessoas gananciosas, doutrina de Balaão, ensinando as pessoas a serem gananciosas. E Pedro diz que essas pessoas entraram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e foi repreendido pelo mudo jumento, que impediu do profeta fazer uma loucura. Porque na verdade, quando Balaque dizia para Balaão amaldiçoar os filhos de Israel, Balaão dizia, mas não pode amaldiçoar quem já foi abençoado. A gente olhando o texto de Balaão lá em Números, no livro de Números, a gente pode ver que Balaão não amaldiçoou Israel. Ele rejeitava quando Balaque falava, ele dizia não, só que ele ensinava, ele dizia, ó, é o seguinte, pega as mulheres e casa com pessoas, com homens estrangeiros, mais ou menos isso. Pega os filhos e dá para as filhas dos estrangeiros, ensinando a prostituição entre Israel. Ele dava a dica como fazer Israel tropeçar diante do Senhor. Ele ensinava a Balaque, ele dava a dica para que Balaque fizesse ali uma maneira com que Israel pecasse. Se ele não amaldiçoou, mas ele fazia como que isso acontecesse através de quê? De dinheiro, de ouro, de prata. Ele era ganancioso, né? Tanto que mais tarde Balaão vai ser morto à espada, né? Vai ser morto à espada porque na verdade ele era um profeta de Deus, só que ele amou mais o prêmio da injustiça, como diz o apóstolo Pedro, né? E essas pessoas que seguem a doutrina de Balaão e são movidos pela ganância. Eles pisam na sã doutrina, eles pisam na palavra de Deus, né? Fazendo uso distorcido da palavra. Quantas pessoas, não, eu sou filho de Deus, Deus é o dono da prata e do ouro. Meu irmão, você tem que usufruir do melhor. De vez em quando eu vejo alguém pregando assim, irmão, não peça coisa pequena para Deus, peça coisa grande. Ah, certa vez um irmão dizia, Jesus, me dá um carrinho, já ouvi essa ladainha, me dá um carrinho, aí Jesus deu um fusquinha velho. Aí todo mundo sorri, né, para aquela palhaçada, que algum palhaço usando o altar da igreja, o púlpito, para falar essas asneiras. Ah, pediu um carrinho, Jesus deu um fusca velho. Irmão, você tem que pedir um carrão, pedir isso, aquilo, outro, uma casa bonita de luxo. Olha, essas são as doutrinas de Balaão. Os gananciosos. Se Paulo disse, nada trouxemos para este mundo, de certo nada dele levaremos. Tendo com que nos manter e nos cobrir, estejamos com isso contentes. Porque os que querem ficar ricos, caem em laços e tentações, e são muitas vezes transpassados em dores. É o que disse o apóstolo Paulo. Jesus já disse para não acumular tesouro na terra, mas essas pessoas ficam incentivando as outras com trechos bíblicos. Eles pegam versículos isolados e olha, o Senhor disse a Israel, comerás o melhor da terra. Ah, mas isso já passou. Nós estamos em outra dispensação. Isso ainda foi na dispensação da lei. Nós estamos na dispensação da graça. Mas eles pegam um versículo, porque é a Bíblia que está dizendo, e agora começa a por uma doutrina, os gananciosos, e muitos deles, muitos líderes de igrejas, de ministérios, de placas, ensinando as pessoas a serem gananciosas. Deus sabe do que você precisa. Será que Deus vai te dar um carro de luxo, sendo que você não dá conta de pagar o IPVA? Você não dá conta nem de botar o combustível? Ei, quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse assim, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. Então tem que ser feita a vontade de Deus na nossa vida. Esses gananciosos que seguem a doutrina de Balaão, eles estão enganados e enganando. Mas isso continua. Vamos mais para frente. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? Segundo relatos, os nicolaítas foram seguidores de Nicolau. Lembra dos 7 diáconos? Lá de Atos 6, quando foram instituídos os diáconos para que servissem as mesas enquanto os apóstolos pregavam a palavra. Entre eles tem Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Irineu e também o Hipólito, os pais da igreja primitiva, lá do século 2 e 3 depois de Cristo, eles afirmam essa tese, que os nicolaítas são os seguidores desse diácono Nicolau. É tanto que a Bíblia nem fala da história, né, de Prócoro, do Nicolau, do Timão, do Parmenas, do Nicanor. Eles somem na história. Quem aparece é Estevão, que foi o primeiro mártir, e Filipe, né, aquele que orou pelo eunuco da rainha de Candace, aquela história, né, que eles estavam na carruagem e tal. Mas esses outros, eles somem na história, eles não aparecem. E segundo alguns relatos, os nicolaítas são os seguidores de Nicolau, só que isso não tem nada comprovado a esse respeito, certo? Não podemos bater o martelo e dizer que é assim. Só que nós podemos afirmar que a doutrina dos nicolaítas são todas aquelas mensagens e argumentos que contradizem a sã doutrina, que contradizem os ensinamentos de Jesus. Isso sim, são as doutrinas do nicolaísmo. E essas coisas estão inseridas nas igrejas, em todas elas, né? Nós vemos que, por exemplo, os Estados Unidos, que no século XIX foi o berço do evangelho, Estados Unidos, a Europa. Dos Estados Unidos vieram os suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg, fundaram a Assembleia de Deus, vieram em 1910. E era um país em chama do pentecostalismo, os Estados Unidos, e anos mais tarde o que se tornou, hoje, é aberração. É o berço da prostituição, da idolatria, do nicolaísmo imperado nas igrejas. Tem várias doutrinas, doutrina da prosperidade, a doutrina do riso e aquilo outro, da unção, cheio da unção, do cai-cai, né, do reteté, essas coisas. E de lá para cá foram adentrando aqui no Brasil, eu posso dizer, no final da década de 80, entrando para a década de 90, isso foi tomando força e hoje está aí como está. O nicolaísmo são doutrinas que sorrateiramente vêm para enganar, né? A doutrina dos nicolaítas, que significa o que conquista o povo, é algo que conquista, e tudo que é errado, tudo que é contrário a essa doutrina, parece que é mais fácil adentrar, né? Quando se ensina essa doutrina, parece que é mais difícil. Agora, quando é uma heresia, fica mais fácil. Toma conta, né, do coração dos crentes. Muitos crentes levam uma vida devassa. E aquela igreja de Pérgamo vivia uma vida confinada, até porque o sistema era se deixasse de comer as comidas sacrificadas aos ídolos e não frequentava as festas do paganismo, isso implicava no isolamento tanto social quanto econômico daquela cidade. Não é isso? Porque aquelas pessoas levavam uma vida, aquela sociedade girava a vida daquelas pessoas em torno disso, de comida sacrificada a ídolos, né, e as festas do paganismo. Como eu disse, ao deus Aclésio, essas oferendas, e aquelas pessoas que não aderiam a isso, destinadas a sofrer perseguições, sofrer martírios, e até mesmo eram mortas por conta disso, por não aderir ao sistema do nicolaísmo que imperava naquela cidade.
E há muitos crentes aderiram a isso, né? O tempo passou, né? Mas pessoas semelhantes aos nicolaítas estão por aí. Levam um estilo de vida imoral e corrupto. É o que muitas igrejas têm. Eu posso dizer quase todas dessas pessoas, né? No seio da igreja. E agora você não pode falar. Você não pode dizer que está errado. Por quê? É o fulano de tal, é o irmão ciclano. Ah, mas ele tem dinheiro, ele aceitou Jesus agora. E ele não pode mudar a sua vida, né? A vida devassa que essas pessoas levam e não querem mudar. Esse sistema dos nicolaítas, nas suas doutrinas, ainda continua a imperar nas igrejas. O modismo, o sistema de culto, como eu disse, que nasceu lá nos Estados Unidos e Europa, que invadiu as igrejas brasileiras, estão aí. O culto ao ego, ao eu, adoração ao homem, o homocentrismo. Haja vista, 90%, eu posso dizer 90% ou mais de 90% dos louvores que fala músicas gospel é de louvor ao homem. Pode ver que a letra fala para a pessoa. E às vezes alguém vai cantar e diz, esse louvor é para ti, Senhor. Mas está falando com a pessoa. É tanto quando alguém está cantando, literalmente vai lá e pega na mão daquela pessoa que até chora e está lá cantando e para a pessoa alimentando o ego. Aquele louvor não é para o Senhor. Não é. Isso é um dos sistemas nicolaítas. Quer ver outro sistema? Por exemplo, inventaram as animações nos cultos. Os ajuntamentos ecumênicos, né, de todas as igrejas, todas as religiões, todas as crenças, num só lugar, o culto ecumênico. Isso também é um dos sistemas nicolaíta. Os teatros, as peças, as apresentações são movimentos para que haja ali aglomerações, simplesmente isso. Claro que usa o nome de Deus, o nome de Jesus. É como se fosse um culto a Deus, parecendo que é para Deus, mas não é. É como o Senhor disse ao profeta Isaías, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Quer ver o outro sistema de nicolaísmo? As coreografias. Porque aquilo, muitas pessoas não vão concordar comigo, mas ouça bem. A coreografia, ela é um sistema nicolaíta criado para atrair as pessoas, para não deixar se converter. Deixa eu te perguntar uma coisa, você irmão e irmã, você já ouviu alguém dizer que se converteu através de um louvor que ouviu? Eu já vi mais de duas pessoas falando isso, que se converteram porque um dia ouviram um hino, né, que estava sendo cantado ou tocado, e aquela pessoa até chorou, se emocionou com a letra daquele hino, a melodia, e aquele hino fez com que aquela pessoa se achegasse a Jesus e entregasse a sua vida a Jesus. E sabe o que o sistema nicolaíta está fazendo dentro das igrejas? Implantou a coreografia, porque olha só, a visão atrapalha a audição. Como eu disse, se alguém ouve um louvor, pode até fechar os olhos, e pode até chorar, e pode ouvir, e aquele louvor entra ao ouvido, desce ao coração, e aquela pessoa pode se entregar a Cristo. Mas o sistema nicolaíta da coreografia está fazendo movimento, e cada vez mais ensaiado, melhor a coreografia, mais bonito a apresentação fica. Olha só a sutileza de Satanás. Porque se a pessoa só ouvir, pode absorver aquela melodia, aquele louvor ao Senhor e se converter ao Senhor. Mas a visão, vendo o movimento, vai atrapalhar a audição. Irmão, acorda. Em nome de Jesus, acorda. Para isto que eu estou falando. O movimento coreográfico tira a atenção da audição, porque a visão fica vendo. A visão está focada no grupo das dançarinas, das bailarinas, que estão fazendo o seu trabalho perfeito. Quanto mais ensaiado, como eu disse, mais perfeita é a apresentação.
O que está tocando o hino, o que está tocando, ainda que seja de louvor ao Senhor, é o que menos importa para Satanás. O que importa é a maneira de se mover ou se movimentar, e a pessoa vai ficar fixa olhando aquilo e achando maravilhoso o movimento, e atrapalhou a audição, porque o que importa é o que viu. E aquilo é uma sutileza de Satanás para poder atrair a visão da pessoa. Depois de terminado o louvor, umas palmas, às vezes tem glória a Deus, tem aleluia, até tem choro. Tem, né? A comoção toma conta, porque foi bonito a apresentação. Mas o que importa, o que vale para Deus, é o resultado final. Desceu ao coração? Não desceu, porque foi atrapalhado de ouvir, porque não deu tempo nem de fechar os olhos. Fechar para quê? Como fecha? Se está ligado no que está sendo apresentado. Que está ligado naquilo que está vendo, que está se movimentando. Isso é um dos sistemas nicolaítas. E o Senhor está dizendo: arrepende-te, pois senão em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Infelizmente, irmãos, a maioria dos pastores está aderindo ao sistema nicolaítas. Olha só que na igreja de Éfeso, o Senhor ainda diz assim: tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, no qual eu também odeio. Já que na de Pérgamo tem uns aí, tu está aprovando os que seguem a doutrina dos nicolaítas e tu não fazes nada. Arrepende-te, conserta, tira isso do meio da igreja, arrepende-te, senão virei contra ti e batalharei contra eles com a espada da minha boca. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais. Envia para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Se você quiser, deixa o teu comentário aí no rodapé do vídeo. Deixa o teu like, que ajuda muito o canal. E que esta mensagem possa penetrar no teu coração, em nome de Jesus. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.